Olá para você que acompanha o portal Primeira Página, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Política de Primeira. É uma honra ter a sua companhia ao lado de Henrique Schuto para mais um episódio. Schuto, tudo bem? Tudo certo? Tá animado? Animado pela conversa de hoje. Como sempre, né? Vai render bastante. Como sempre que a conversa de hoje vai render, sim. A entrevista de hoje é com o ex-senador Delcídio Amaral. Muito obrigado pela companhia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nesse podcast que forma a opinião do nosso estado e do Brasil também, né? O Política de Primeira. É uma alegria muito grande e cumprimentando a todos que nos acompanham. Eu sou o Fabiano Arruda, a gente vai conduzir então esse bate-papo falando sobre Delcídio do Amaral, corumbaense, engenheiro eletricista, foi diretor da Petrobras, ministro de Minas e Energia, senador por 2 mandatos, secretário de Infraestrutura durante o governo Zeca do PT, mas o senhor tem outros cargos executivos nessa trajetória também que são importantes de pontuar. Fabiano, eu fui do sistema Eletrobras, eu fui diretor do sistema Eletrobras de operação primeiro, Eletronorte, cuidava de todo o suprimento de energia da Amazônia, né, do norte do Brasil, e do meio norte, naquela época que existia, que era o Maranhão, né, e Piauí. E depois fui para o Sul, fui diretor de engenharia da Eletrosul, que fornece energia aqui para o Mato Grosso do Sul. Fizemos as primeiras usinas com participação privada do setor elétrico brasileiro, uma inovação. Uma empresa que estava em condições ruins e virou a joia da coroa. Fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce também e fui executivo da Shell na Europa durante quase 3 anos, né? Morei na Holanda e da Holanda eu conheci o mundo também, né? E aprendi muitas coisas porque, na época, a Holanda, até pela história dela, é um país muito tolerante com relação à religião, raça, né? Miscigenação. Então, Deus me deu essa oportunidade aí, me ensinou muitas coisas boas e eu aprendi, eu acabei... acho que me tornando um cara melhor. Eu que nasci nas barrancas do Rio Paraguai, lá em Corumbá, né? Sempre fui andei pelo mundo, sempre fui um cara tocando projetos importantes, né? Projetos fundamentais, principalmente nessa área de infraestrutura, de combustível, enfim. Senador, e aí, né, Schuto? E aí entrei na política depois de tudo isso. Essa transição de um executivo de sucesso para a política, como é que foi essa mudança de trajetória? Quem começou a me botar essa ideia na cabeça foi o Flávio Dez, deputado federal, um grande deputado, que ninguém lembra, né? Filho do senador Saldanha Dez. Saldanha Dez, como também não lembram aqui em Mato Grosso do Sul de Levi Dias, que foi o cara que fez Campo Grande e ninguém fala, né? E essas coisas em um estado, para ter futuro e para ter presente, precisa conhecer a história e o passado, né? E o Flávio foi um deputado absolutamente diferenciado. Começou a me convencer de eu entrar no PSDB. Dito e feito, eu acabei me filiando ao PSDB para ser candidato a governador naquela época. A minha ficha foi abonada pelo Sérgio Mota, ministro das Comunicações, homem de confiança do Fernando Henrique. Aí, essas elites, graças a Deus, minoritárias, que teimam em comandar esse Estado e atrasar esse Estado por décadas, eles esconderam minha ficha, assinado por um ministro de Estado. Quando eu resolvi sair candidato, eu não tinha nem registro, como é que eu podia ser candidato a alguma coisa, né? Ali começou. Eu voltei para a minha carreira como executivo, fui para a Petrobras, porque eu já tinha carreira na Shell, na área de petróleo e gás, e aí naquela época o PT começou a trabalhar com nomes que não eram PT raiz. Já era a ideia do Zé Alencar como vice. E aí o Zé, que era governador, queria
trazer novos quadros para a administração dele. E eu acabei conversando na época com o Zé Disseu, que era presidente do PT, e depois com o próprio presidente Lula, né? E aí eu vim para cá para ser secretário de Infraestrutura e ser candidato ao Senado. Senador, e aí eu imagino que o senhor tenha ouvido ao longo de sua trajetória essa crítica da mudança do PSDB para o PT, ou talvez uma resistência dentro até do próprio PT mais raiz aqui em Mato Grosso do Sul. O senhor foi confrontado muito sobre isso? O cara era do PSDB, veio para o PT, nem é PT esse daí? Isso eu ouvi em tudo quanto é lugar, no Congresso também. Esse é o mais PSDBista dos petistas, isso os caras falavam sempre. Agora, eu tive uma formação diferente do PT raiz. Eu fiz carreira em engenharia, em sistema de potência, em energia, em petróleo, gás, em mineração. Fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce também. Então eu sofria muito isso, eu tinha muitos embates, mas eu nunca deixei de ser o mesmo. Aprendi muitas coisas no PT também, né? Que para mim foram importantes, principalmente essa leitura social que o PT, à época, tinha, né? E que introduziu mudanças no dia a dia da política brasileira e na política do Estado. O PT não tem mais? Eu acho que hoje o PT comanda o país, mas é um governo analógico numa era digital. Então, como disse um marqueteiro que fez campanha para mim e que hoje faz marketing em São Paulo e em outros países do mundo, né? Eu acho que perdeu o encanto. O Lula, naquela época, era um grande mágico e quando ele fazia os truques de mágica, todo mundo ficava apaixonado, né? Hoje ele quer continuar como um mágico, mas o pessoal já conhece os truques dele todo, entendeu? Então, perdeu aquele elan, perdeu aquele encanto. Senador, não é mais o mesmo. É uma repetição de muitas coisas que já que pouco avançaram ao longo desse tempo. A gente vai falar mais sobre a política atual, senador. O senhor já foi um dos políticos mais influentes do Congresso Nacional, né? Por vários anos. Em 2005 ganhou destaque nacional como relator da CPMI dos Correios, que revelou o esquema do mensalão no país, no Congresso, na Câmara Federal. Em 2015 foi líder do governo no Senado e no Congresso Nacional durante o governo Dilma Rousseff. O auge um dos homens mais influentes da política nacional. Agora começa uma fase mais turbulenta. Em novembro de 2015, foi preso acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato, ao tentar impedir a delação premiada do ex-executivo da Petrobras, Nestor Cerveró. Eu pergunto, senador, houve algum pedido acima do senhor para fazer essa interlocução com o Nestor Cerveró para impedir que ele fizesse a delação? Houve algum pedido nesse sentido? Bom, primeiro eu só queria fazer um registro, Chuto, que é interessante, sobre a CPMI dos Correios. Incomparável. Uma CPI absolutamente técnica, uma CPI de análise profunda, uma CPI que investigou o povo brasileiro inteiro acompanhando no dia a dia como se fosse uma novela. Não tinha mensagem de Telegram, combinação com juiz, com coisíssima nenhuma. Uma CPI cujo relatório foi auditado por uma das maiores empresas de auditoria do mundo, a Ernst Young. E, claro, eu que já tinha problemas no PT, arrumei mais ainda em função da postura que eu tive na CPMI dos Correios. Eu queria registrar que está fazendo 20 anos agora. 20 anos. Depois dela não apareceu nenhuma sequer parecida. É absolutamente... E essa CPI tinha os melhores quadros do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado. Essa o senhor diria que não deu em pizza, essa dos Correios? Não deu em pizza. E mais, todos os indiciamentos, o Supremo levou 7 anos para analisar. Nós não erramos um. Só a dosimetria que nós não podíamos fazer, porque aí é responsabilidade do Supremo. Impecável. E o Judiciário mudou muito depois desse caso. Posteriormente, eu costumo brincar,
que eu fui expurgado. Eu vivi na Sibéria uns 3 anos, mais ou menos 4, quando o regime russo, naquela época, o soviético supremo queria pegar alguém que era contra, mandava para a Sibéria o cara. E eles usavam uma expressão, expurgado, né, pelo soviético supremo. Então eu fui expurgado uns anos. Fiquei meio fora, era senador, mas fui deixado de lado. Por quê? Não, eu vou voltar a essa questão importante da pergunta, senador, de que houve algum pedido? Sim, aí eu vou entrar nisso. Ah, sim. Eu vou entrar nisso. Aí comecei a retornar. E nesse ínter fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é uma comissão importantíssima do Senado. Fui relator do Orçamento Geral da União, né? E depois me tornei líder, né? Fui convidado pela ex-presidente Dilma. Eu conheço a Dilma muito antes de ser político. Ela era secretária de Energia do Alceu Colares, no Rio Grande do Sul. E ela veio também do setor de energia. E naquela época o governo não ganhava uma. Como eu conhecia todo mundo e trabalhava muito, né? Nós começamos a avançar com os projetos, enfim. E nesse ínterim, concomitantemente, apareceu a Lava Jato, né? Que na minha leitura, ela, sob o ponto de vista de mérito, é inegável, inquestionável, mas ela atravessou o samba em muitas coisas e, de certa maneira, revisitou a Constituição, reinterpretou a Constituição. E naquele momento, qualquer chefe de Estado, quando ele percebe que vem um movimento que coloque em risco as instituições, ele atua, não para abafar, mas para mitigar as consequências. Infelizmente, a ex-presidente Dilma, na época, não percebeu isso. Ela achou que a Lava Jato iria sair mais forte. Iria ter o comando do PT e, portanto, iria prevalecer sobre a liderança do próprio Lula, aconselhado pelos seus principais assessores ali do Palácio do Planalto, apesar dos alertas que eu fiz a ela, e segundo, dominar o Congresso, e especialmente o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara. Deu com os burros na água. Eu aprendi com um ex-presidente, que eu não vou falar aqui o nome dele. Naquela época, eu sem saber que eu depois seria vítima disso, ele perguntou assim, quando cheguei na casa dele, em São Paulo, ele olhou para mim e disse, Delcídio, vem cá, só presidente não está vendo que essa Lava Jato vai acabar conosco? Eu falei assim, presidente, o senhor é craque nisso. Aí falei as operações que ele administrou quando era presidente. Ele disse assim para mim, Delcídio, quando o Estado está sob risco, permanece o Estado. Nunca esqueci disso. E me lembrei da França, a briga da Alstom com a Siemens na Europa. Mesma coisa. Ministério Público Suíço, aí umas denúncias na África, o caramba. As duas maiores empresas da Europa em briga. E o que ia acontecer? Ia entrar na Europa empresa americana, empresa japonesa, empresa escandinava, e assim vai. Quando o Sarkozy, que era presidente, chegou o presidente da Alstom, vamos parar com esse negócio aí. Que isso? Vão acabar a maior empresa da França? Vamos conversar com a primeira-ministra Angela Merkel e acabar com isso. Chamaram a Siemens, a Alstom, fizeram uma reunião, nós erramos. Nós vamos nos ajustar lá na Suíça, daqui para frente ninguém faz mais. E preserva emprego. Preserva as empresas. Aqui destruíram tudo. Destruíram tudo. Além das ilegalidades que cometeram, sabidamente conhecidas. Então, nessa época eu estava na liderança, e aí tive uma conversa com o presidente Lula no Instituto Lula, e ele muito preocupado, com algumas colaborações, especificamente a do Nestor, onde foi feita a gravação. E eu conversei com o filho do Nestor exatamente a pedido do presidente. Mal sabia que eu estava sendo gravado, e o pior, irregularmente, ilegalmente. Também, isso é mais um erro dessa aberração jurídica que cometeram comigo. E o mentor dessa minha gravação foi o mesmo mentor
da gravação do Aécio, o mesmo mentor da gravação do Temer, é a mesma pessoa. O senhor sabia que estava sendo gravado? O senhor sabia? Que... Não sabia. Não, sim. Não. Eu só soube a posterior. Sim. Né? Só soube depois. E foi um procurador da República que organizou tudo isso, chama-se Marcelo Miller. Inclusive, depois de tudo que eu passei, estou acionando, claro. Isso não pode passar impune. Até para dar um exemplo para quem milita e dignamente nessa carreira, né, de procurador da República, enfim. Mas, respondo agora, eu fiz esse preâmbulo, porque acho que é importante também, até nesse podcast que muita gente acompanha, mas eu fui sim. Agora, claro, o Lula é um modo automático, né? Você fez isso, não fiz. Foi o Chuto, foi o Fabiano, foi o Delcídio, foi não sei quem, foi o Zé das Couve. Porque é o estilo. Em 2017... É igual a CPI dos Correios, eu não sei de nada. A relação com o Lula depois disso nunca mais foi a mesma? Não. Porque quando fizeram comigo, no dia que eu fui preso, 30 minutos depois o PT soltou uma nota dizendo que eles não tinham nada a ver comigo. Todos os outros caras, eles defendiam no ato. Né? No meu caso, não. Sorte o bicho. Né? Mas aí já era resquício da CPMI dos Correios, uma série de coisas que afloraram naquele momento. O senhor foi abandonado pelo PT? Eu fui abandonado. Tanto é que quando o PT soltou essa nota, os outros partidos que queriam me salvar falaram, se o partido dele não segura, nós é que vamos segurar. E naquele momento, é importante registrar, o Congresso estava acuado, porque a Lava Jato estava chegando no Congresso. Então qual foi o raciocínio? Vai o Delcídio, ficamos nós e é o cordeiro que vai ser sacrificado e fim de papo. Só que ali, a Lava Jato chutou a porta do Congresso e entrou no Congresso para valer. Aí chegou num caso emblemático, que é a gravação do Aécio. E aí, qual foi o raciocínio? Se no meu caso, vai o Delcídio e ficamos nós, quando veio o Aécio, o raciocínio foi o contrário. Fica o Aécio, senão nós é que vamos. 180 graus. Né? Foi isso que aconteceu, literalmente. E todo mundo sabe isso. A classe política conhece muito bem isso. E no final, o que aconteceu? Importante registrar o que o Chuto falou aqui no início. Eu não fui condenado por corrupção, não. Eu não fui preso por corrupção. Fui preso por obstrução de justiça. E depois ficou provado que eu não tinha cometido obstrução de justiça nenhuma. Provado nos autos. E eu não fui descondenado, não usei caducidade, chicana jurídica, coisa nenhuma. Eu segui todas as instâncias, o bom direito. E na última instância, eu fui absolvido pelo pleno do tribunal, sofri 10 anos e fui absolvido em 15 minutos, por unanimidade. Não só absolvido, mas as provas consideradas ilegais também e inidôneas. Um conjunto. 2 pontos, senador. Primeiro, o senhor acha que foi usado como bode expiatório? Segundo, Lula age no automático até hoje? Opa, tranquilamente. Primeiro, pode olhar agora no governo. Deu problema em tal lugar, eu não sei de nada. Foi fulano de tal culpado. Sempre tem um culpado. Né? Esse modo automático continua. Né? E com certeza eu fui usado como boi de piranha. Só que eu não morri. O Pelé em 70, quando ele ganhou a Copa do Mundo da Itália, que o Pelé disse que estava morto, não enxergava mais e tal. Quando terminou o jogo 4-1 da Itália, ele levanta o punho assim. Eu não morri. E agora eu vou resgatar tudo aquilo que perdi durante esse tempo, que não foi pouco, mas eu segurei minha família junto comigo. Firme, meus amigos. E também você passa por essa experiência, Deus te ensina, porque aí você separa também o joio do trigo. Quem é teu amigo, quem está na tua casa porque gosta de você, quem está na tua casa porque tem algum tipo de interesse. A prisão em 2015, senador, foi o período mais ruim da sua... Sem dúvida nenhuma. Que mais marcou? Eu cheguei à conclusão, Chutou, Fabiano, a coisa mais importante da vida é a liberdade. É a saúde. Saúde é importante, mas a liberdade é maior.
Só quem foi privado da liberdade é que sabe o que eu estou falando. Alguma mágoa do presidente? Não. Vocês me conhecem bem, eu nunca fiz política com mágoa. Eu não tenho mágoa, não tenho raiva de ninguém, nunca prejudiquei ninguém. E do partido? Não, do partido eu tenho relação, inclusive, com várias lideranças. Continuo, inclusive, semana passada, almocei em São Paulo com um dos principais líderes do PT. Mas foi um momento importante da minha história. E eu acho que também o Brasil hoje é outro. O mundo é outro também. O senhor tocou em um assunto, um ponto importante, que é o seu ponto de vista, a sua ótica em relação ao judiciário. Passa o tempo e aí vem as questões, inocentando o senhor de vários... Outras pessoas que passaram aqui com a gente tiveram a mesma leitura. O ex-governador André Pitinelli, que depois foi inocentado. Outras pessoas têm a mesma leitura. Eu faço a seguinte provocação. Tem algo de errado no judiciário? Não tem dúvida nenhuma. Tem. Aliás, poder público, ele é vulnerável, porque ele é feito de pessoas, né? E eu acho que o judiciário chegou a essa situação, primeiro, por culpa da classe política. Nós empoderamos demais o judiciário. Por exemplo, tem partido no Congresso que não precisa ter deputado nem senador, precisa ter advogado. Eles perdem uma votação no Congresso, eles recorrem para o Judiciário, mais especificamente para o STF. Então, nós fomos empoderando. Aí veio... isso começou na CPI dos Correios, mas ainda de uma forma equilibrada, o judiciário ainda tendo um papel, digamos assim, naquele momento que era dever dele republicanamente analisar o resultado da CPI dos Correios. Mas, claro, teve uma projeção, já a partir daquele momento. Depois veio a Lava Jato, totalmente fora de controle. Totalmente fora de controle. Tanto é que cometeram, depois veio também a Vaza Jato lá, aí você via que tinha... Eu nunca vi procurador combinar com o juiz. O procurador tem um papel dele, o juiz tem outro. E isso veio num crescendo. E os tribunais superiores também abraçaram essas teses. Então, mais um desgaste. E depois, com as instituições desmontando, né, todo vazio aparece alguém. Isso é histórico, né? Então, primeiro depois da Dilma, veio Temer, que é um homem experiente, um homem que estava fazendo um bom governo, até ele ter sido gravado, porque aí a estrutura, vamos dizer assim, a nomenclatura, para usar uma linguagem russa, a nomenclatura brasileira começou a reagir, porque as reformas que ele estava introduzindo eram reformas que iam botar o dedo na ferida. Foi quando ele foi gravado. Aí ele diminuiu de tamanho. E depois isso é uma outra discussão. Por que o Temer conseguiu fazer isso? Porque ele não ia para a reeleição. Esse é outro mal que nós temos que extirpar de vez, acabar com a reeleição. Foi um erro para o Brasil, um erro. E voto distrital também. E entender, mais do que nunca, que o Brasil tem uma constituição parlamentarista com regime presidencialista. Não há meio disso aí dar certo. Zero. Não dá certo. Qualquer presidente que entrar lá vai ficar na mão. Agora, o executivo está numa situação pior, porque ele está dependendo do judiciário, usando o judiciário, inclusive, para tentar segurar algumas coisas onde ele efetivamente não tem tido sucesso no Congresso, e o Congresso empoderado também. Eu, quando fui relator do Orçamento Geral da União, as emendas eram de 7 bi, 8 bi, hoje é de 60. Então, hoje o Congresso está empoderadão também. Quer dizer, nós estamos no pior dos mundos. Portanto, eu acho que tem que vir um reformista
para começar a mudar as coisas no Brasil, porque senão nós, com um potencial enorme, vamos nos inviabilizar. Então, o que você perguntou tem absoluta pertinência, sabe? Existem muitas coisas ruins no judiciário, né? E as manchetes, inclusive de vocês, demonstram isso, né? Uma relação, no mínimo questionável, né, de determinadas figuras políticas com o judiciário, determinados procedimentos, de certa maneira, que todo mundo acha um absurdo, mas ninguém reclama. É filho cuidando de processo que está na mão do pai, que está sentado no tribunal. Com todo o respeito, pô. E aos bons quadros que o judiciário tem. Como diz o velho Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. Se a instituição judiciário falha, senador, a gente tem um problema muito grande, né? Como sociedade, né? E, Fabiana, você está tocando num ponto fundamental. Como sociedade e, acima de tudo, um país que não tem segurança jurídica, o povo foge. Os caras que querem investir, e não é esse jeitinho, não, mas nós vamos administrar isso, pelo que sim, pelo que não. Não tem esse papo. Não existe essa conversa. O cara que está em Nova York, o cara que está em Londres, ele tem uma botoeira só. Ele aperta sim ou não. Ele não... Tem dúvida? Não faz. Não faz. Né? Então, esse sentimento de insegurança, de dúvida, a pior coisa que existe na vida é dúvida, sabe? Porque as pessoas se sentem inseguras e se sentindo inseguras, elas não conseguem fazer aquilo que elas imaginam que é bom. Senador, duas questões ainda nessa fase mais turbulenta. Como a sua família reagiu à prisão, né? Sim. E também em maio de 2016, o senhor teve mandato cassado. Sim. Por maioria absoluta dos votos ali. Emocionalmente, como o senhor estava, sua família, como é que era o... Bom, minha família, minha mulher, minhas filhas, minha mãe, do alto dos seus 90 anos, meu irmão, minha cunhada, eles reagiram com muita força, com muita altivez, até porque eles me conhecem. Claro que um fato desse, não tenha dúvida que isso mexe com a cabeça. Foram dois das episódios pessoas. muito marcantes, né? A prisão e a cassação do mandato. A cassação já era uma consequência. E aí é importante a tua pergunta. Pra você ver como é que aqui a gente usa uma expressão, né? Que chumbo trocado não dói, né? Hoje existem processos aí de senadores, deputados, senador com dinheiro na cueca, todo cagado, outro que matou não sei quem. Os caras nem instauraram o processo no Conselho de Ética. Nem isso os caras fizeram. Comigo, quando tudo aconteceu, 10 dias depois, eu já estava sendo notificado pela Comissão de Constituição e Justiça para me defender. Ou seja, ali, claramente, e a gente na política, a gente entende que o que vale é o gesto, não são as palavras. Eu era um homem fuzilado. Então não tinha mais responsabilidade com ninguém. Quer dizer, a cassação, isso era uma consequência, isso já era esperado pelo comportamento, por tudo, pelo entorno do que aconteceu, né? E hoje eu acabei suplantando tudo isso e seguindo o bom direito, né? Mas a família foi fundamental. A família foi fundamental, segurou as pontas. Minhas filhas estavam numa época de escola, de universidade. Imagina elas enfrentarem comentários e outros tipos de atitudes também, a força que uma menina dessa deveria ter. E minha mulher foi uma leoa. Foi para cima mesmo, porque ela não leva desaforo para casa. Quem conhece ela sabe como é que é o babado. Então eles foram fundamentais. E os poucos amigos, Chutô, os poucos amigos que você sabe que você tem, que ficaram do seu lado, firmes, e a eles eu devo muito. Algum desses amigos são da política, não? Algum desses amigos estão na política, não? O senhor citaria algum deles? Não, nenhum. Na política? Zero.
Nenhum parlamentar? Não, eu mantenho relações amistosas, mas assim que deram uma demonstração de lealdade, até pelo que eu fiz, né? Eu fui um senador que ajudei todo mundo aqui. Você pode pisar em qualquer município, aldeia indígena, assentamento. Todos esses lugares têm coisas que eu fiz. Muitos políticos que se elegeram, que se consolidaram, quem bancou a campanha fui eu. E certinho, com doação privada, fazendo transferência certinho, dentro da legalidade, vários. O senhor diria um? Hein? O senhor diria Isso, não, são vários. Eu seria até injusto falando de um só. Mas tem muita gente aí na Assembleia que cresceu comigo. Tem muita gente lá no Congresso que cresceu comigo. Tem senador que eu até fiz ouvidos moucos, né? E fingi que não enxergava e acabei fazendo com que ele se tornasse senador da República, contra tudo e contra todos. Senador, mas eles não são. A política ela é cruel, sabe? Ela é implacável. Mas eu não me arrependo disso, não. Aí eu comecei a entender e o porquê que eu estendi a mão para tanta gente. Se eu tivesse um pouco mais de talvez tivesse menos ingenuidade, talvez talvez nem isso tivesse acontecido e talvez eu tivesse até uma leitura diferente, efetivamente, daquelas pessoas que sempre me quiseram bem e sempre ficaram comigo. Em algum momento nessa época mais turbulenta, senador, você pensou em desistir da política? A política é uma mosca azul, né? Ela te morde. Você estava falando outro dia com o Mauro Mendes, que é governador de Mato Grosso, né? Eu fui apoiá-lo quando ele foi candidato a prefeito em Cuiabá. Foi a primeira vez, ele era empresário. E nós perdemos a eleição lá, né? Aí eu achei que o Mauro, um cara já situado, a mosca azul pegou ele. E aí ele foi prefeito, ele foi governador, vai ser senador provavelmente. Agora, é evidente, por causa dessa minha situação jurídica, isso foi explorado aqui por essa elite minoritária incompetente, né? Que teima em comandar e atrasar esse Estado. Então eles usavam isso nas redes sociais fortemente. Ele não pode ser candidato, você vai perder seu voto, tarará. E eles fizeram esse discurso durante 3 eleições, e eu disputei as 3. E o Tribunal Eleitoral aprovou a minha candidatura e aprovou as minhas contas das 3. Agora, eu não podia ficar quieto, eu tinha que botar a cara, porque política é o seguinte: você deixou espaço vazio, alguém ocupa. Mas perdeu, não sei o que. Não está preocupado em ganhar, não. Está preocupado em dizer, eu não estou morto. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque o senhor falou de 3 processos eleitorais, mas na verdade o senhor sentiu o peso desse episódio todo, Lava Jato, prisão, delação, por conta disso? Por conta disso. Isso reflete na campanha. Né? Reflete na campanha e eles usaram. Das derrotas políticas do senhor. Aliás, até pela forma de fazer política que esse Estado tem. Dinheiro, eu não tinha. E eles tinham muito. Né? E porrada. Bater nos outros, falar mal dos outros. É um tipo de política que eu não faço. Você pode pegar a minha história política, você nunca me viu falando mal de ninguém. Eu posso fazer crítica política, debate, mas nunca falei mal de ninguém. E nunca dei porrada em ninguém. Então, eu entrei como um voyeur, como diz o francês, né? Eu entrei para marcar posição, porque não tinha dinheiro e também abalado ainda por esse processo que ainda transitava, que eles usaram inteligentemente isso e maldosamente em algumas situações, e se aproveitando também de um fato, que é outra coisa que, aproveitando esse espaço que vocês me dão, usando também uma outra jabuticaba que inventaram de financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha proporcionou nas últimas eleições as eleições de maior caixa 2 da história do Brasil. Essa última de prefeito foi a maior. Por quê? Quem é capaz de fazer caixa 2? É quem está em governo, quem está em prefeitura, quem está em Câmara.
O cara que vai depender só de recurso público, ele fica para trás. Porque o Caixa 2 é que come. Mesmo com essa política de fundo eleitoral, ainda Caixa 2 mas piorou. Porque aí é assim, o cara vai, olha, vou te dar 500 mil aí de uma gráfica, olha, na verdade eu não vou fazer gráfico, faz um santinhozinho aí e tal, leva uma comissão e me dá o dinheiro de volta. É assim. Por que ninguém consegue provar a ilegalidade? Hein? Por que ninguém consegue provar a ilegalidade? Rapaz, aí é uma coisa, aí é uma questão mais complexa, é um conluio, e é uma forma de fazer política muito específica de Mato Grosso do Sul. Não estou dizendo que outros estados não tenham isso, né? Mas Mato Grosso do Sul, hoje, se chegar em Brasília lá, perguntar para qualquer deputado, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul hoje é uma das eleições mais caras do Brasil. Um estado que tem 2.700.000 habitantes. Dá para explicar isso? Senador, eu vou pegar esse gancho da eleição. É difícil, hein? Em 2014, o senhor foi candidato ao governo do estado. Ao governo. O senhor foi até o segundo turno, mas perdeu a disputa. O que deu errado naquela eleição? O senhor não era um dos favoritos pelas pesquisas. Eu construí aquela eleição, eu não tinha como perder aquela eleição. Eu, meses antes da eleição, eu tinha 70% dos votos. Mas eu construí trabalhando, não na malandragem. Eu construí trabalhando. O primeiro erro meu, soberba, porque eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar, que eu, de certa maneira, desconsiderei algumas coisas que eu deveria ter mais atenção. Uma delas, em função de 2010, nós tínhamos um acordo de fazer uma aliança com o MDB. Não vou entrar aqui no mérito, o MDB acabou lançando um candidato. Vocês lembram bem quem foi? O atual senador Nelsinho Trades. Não é crítica ao Nelsinho. Então é crítica à política e ao acordo que tinha sido feito. Inclusive para eleger senadores lá atrás. Na hora do vamos ver, o fiel, aquele que foi fundamental e que deveria garantir o acordo, deixou, e tinha força no MDB para garantir a aliança, deixou sair o Nelsinho. Para quê? Para ir para o segundo turno. Segundo essa elite incompetente, para eu não ficar muito forte. Como se eu fosse um cara de atropelar as pessoas, enfim. Fui para o segundo turno. No segundo turno, o mesmo MDB, que em tese deveria me apoiar, foi para o lado do Reinaldo. Do Reinaldo. Então, esse foi mais um fato. Segundo fato. O terceiro fato. Eu sempre fiz campanha, eu sempre tive doação privada. Se vocês olharem as minhas prestações de conta, é só empresa. Eu calibrei minha campanha para gastar um determinado valor. E, claro, no primeiro turno. Quando veio o segundo turno, eu não tinha mais oxigênio. Não tinha mais oxigênio. Também um erro, eu devia ter me preparado ou segurado mais para encarar um segundo turno, foi uma consequência da soberba também. E do outro lado, derramaram. Eu não vou citar o que derramaram do outro lado, porque isso é bastante conhecido aí nas áreas jurídicas e estão, inclusive, essas questões estão sendo investigadas. Algumas delas são da época da disputa eleitoral de 14, quando na reta final apareceram aí milhões de reais, que aí me desequilibraram completamente, porque eu não tinha estrutura para segurar mais. Certo. E muita gente que começou comigo, no segundo turno, eu mesmo bancando os caras, eles bandearam para o outro lado. O senhor percebeu, desculpe, viu, Chuto? O senhor percebeu, por exemplo, que naquele momento existiam desgastes entre o MDB e o PT? Por exemplo, havia um cansaço entre MDB e PT e quem venceu explorou esse mundo mais novo do voto do eleitor? O senhor, não. O senhor teve essa leitura na época? Não. Ali é que tinha um grupo do PMDB que era PSDBista. Aliás, eles têm a mesma origem. Depois que o PSDB se separou, mas era tudo MDB. Né? MDB na época, né? Não era nem PMDB. E esse grupo, que era mais ligado ao PSDB, é que se fez valer
nessa não aliança com o PT. Até porque, se você olhar, em 2014, o MDB nacionalmente marchou com o PT. Não ficou do outro lado, não. Não ficou com a Aécio. Mas nessa mesma eleição, senador, em algum momento, parte do PMDB apoiou o senhor, ou não? Uma parte. Uma parte. Como diz o francês, un petit peu. O restante já estava tudo bandeado já. Todo mundo bandeado. No segundo turno, então, foi o estouro da boiada, né? Aí eles falam para mim, não fizemos isso. Quer que eu diga quem me contou? Não precisa falar, não. Porque sabem que é, né? Mas, na verdade, também foi uma quebra de acordo. Então teve uma trairagem aí, uma traição. E aí, mais um ponto importante, que aí eu compreendi a pergunta que o Fabiano fez. Naquele momento começou o desgaste do PT, que eram aquelas movimentações de rua, de 1 milhão de pessoas na rua e tal. Isso também calou fundo. Isso também me prejudicou muito, porque esses movimentos começaram em 2013. Quer dizer, eu peguei essa onda também. Então isso me prejudicou muito, além dos meus erros. Agora, eu não nego o seguinte, o melhor programa de governo disparado era o meu. Só para vocês terem uma ideia, meu programa de governo. Por isso que eu insisto muito em planejamento. Você tem que ter direção norte para dizer para onde que o Estado vai, para onde é que o país vai, né? Meu programa de governo, os caras que contribuíram para mim. Delfim Neto, meu professor. Eliezer Batista. Aquela turma que estudou toda a infraestrutura de São Paulo no governo Mário Covas. Na área de educação era um projeto revolucionário, né? Na área de saúde, idem, e principalmente um projeto que agregava aquilo que hoje, quem não abraçar, não avança. Tecnologia. O programa de governo era impecável. Agora, o que prevaleceu? A baixaria. Xingamento, ataques pessoais, a mulher, as filhas, fake news. E esse foi mais uma falha minha, eu entrei nesse jogo. E eu nunca tinha feito política assim. Não ataquei ninguém. Mas comecei a ser pautado pela baixaria. Eu lembro bem aqui, só um adendo, no último debate do segundo turno, em 14, eu pedi desculpas para a direção da Morena pelo papel que eu desempenhei como protagonista naquele debate. Era um debate que o povo de Mato Grosso do Sul não merecia ver um debate daquele. Tamanha baixaria que foi e que não agrega absolutamente nada. É esse modelo que está instalado. Porrada e dinheiro. Aliás, o prócer maior desse modelito, que eu não vou citar o nome aqui, a teoria dele é o seguinte: se você perdeu a eleição, ou você deu pouca porrada, ou não gastou o dinheiro que você deveria gastar. Esse é o conceito que eles têm de política, o que é lamentável, e é por isso. Mato Grosso do Sul e tal. Nós, quando dividimos, nós era uma bola da vez. Bola da vez. Goiás disparou na nossa frente. Mato Grosso e tal. Pô, vai se lascar. Mato Grosso tem o dobro do PIB de Mato Grosso do Sul. Mas por quê? Porque os caras que comandaram esses estados, eles têm outro tipo de mentalidade. E nós ficamos, como diz o Caetano Veloso, na eternidade da maçã. Aí não vai. Senador, a última pergunta aqui ainda sobre essa fase mais turbulenta. O senhor fez delação premiada. Quase 10 anos depois, essa delação surtiu efeito na sua avaliação? Surtiu, funcionou, muitas coisas funcionaram. É evidente que um colaborador, a investigação é feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, né? Muitas coisas... eu era um líder, que é o seguinte, eu não militava só na política. Os maiores empresários do Brasil que foram envolvidos na Lava Jato, eu conhecia todos eles. Vários eu trabalhei junto, outros trabalharam comigo. Então, quando eu não sabia de um lado, sabia do outro. Os caras me contavam, né? Agora, claro, muitas coisas talvez não se provou, porque eram coisas feitas em dinheiro, não tinha ligação telefônica e tal, mas o conjunto da obra serviu efetivamente para mostrar como é que as coisas funcionavam. Isso é inegável.
A despeito de todos os erros e todas as inconstitucionalidades que a Lava Jato praticou, que é inegável também. Inegável. Depois de perder o mandato, se tornar inelegível, qual foi a sua trajetória depois? Deixa eu só acrescentar um negócio, sim, Chutou. por favor. Eu me lembro quando eu era... Só para terminar esse assunto aí de Lava Jato, eu me lembro quando eu era presidente da CPI dos Correios, houve pagamentos no exterior. Eu fui conversar com o procurador-geral de Nova York, chamado... Morgenthau. E ele explicando que depois do ataque às Torres Gêmeas em 2011, né? Não, 2001, não existia dinheiro escondido mais nos Estados Unidos. Se algum camarada de qualquer país fizesse uma denúncia, o governo americano entrava e bloqueava e ia ver a conta. Então eu comecei a entender como é que funcionava essa questão de movimentação financeira e tal. Então, comecei a compreender, nessa época, um pouco antes, aí eu não me lembro bem, veio a Mano Politi, e os procuradores italianos me disseram o seguinte: o nosso erro foi que nós estendemos muito tempo da investigação. Aí ela vai criando ramificação, ela vai se perdendo. Nunca esqueço isso. Quando eu vi a CPI dos Correios, e a turma faz subcomissão, é igual a Lava Jato. Lava Jato Rio de Janeiro, Lava Jato Mato Grosso do Sul, Lava Jato Ceará, Lava Jato não sei aonde. Eles perderam o controle. Quando eu vi que a CPI dos Correios caminhava para isso, um belo dia aqui em casa, eu tinha um cachorro chamado Capone, um São Bernardão bonito, só eu para ter um São Bernardo em Mato Grosso do Sul, né? Inacreditável. Eu olhei para ele assim, minha mulher e minha filha tinham ido a São Paulo. Falei, eu vou acabar com essa CPI. Nós vamos nos perder. Primeiro microfone que aparecer na minha frente lá, vou dizer que vou acabar dia 5 de abril. E acabei. 11 meses. Por isso que ela deu resultados. E onde é que foi o erro da Lava Jato? Ela não teve fim. E eu tive a oportunidade de falar, inclusive, para alguns procuradores, isso com base na minha experiência e na experiência dos procuradores italianos. Mas aí você passa por uma situação que você se empolga. Os caras entravam em avião aplaudidos. Eu passei por isso também. Você ia num restaurante, você ia pagar a conta, alguém tinha pago sua conta. Porra, tá lá o Delcídio, ó, tá lá não sei quem, tá lá o Dallagnol, não sei das quantas. Os caras ficaram, assim, apaixonados pelo prestígio, pelo sucesso. Onde não pode ter paixão. Onde não pode ter paixão. Aí ganhavam, muito moralista, né? O Nietzsche que falava na Alemanha, não ande com os moralistas porque eles te matam. É verdade isso. Aí os caras iam fazer palestra, 32 pau ticket médio, para fazer uma palestra de 45 minutos. Né? E se perderam. Né? Se perderam. Então, eu não queria deixar também de exemplificar isso, que acho que é um tema importante dentro desse podcast que nós estamos falando. Essa passagem, então, depois de perder o mandato? Bom, aí quando perdi o mandato, minha família é de pecuarista, né? E não é pecuarista de agora. Agora tem uns pecuaristas modernos, né? Os caras que nunca pisaram no barro viraram pecuarista de uma hora para outra. Eu queria saber como é que foi essa transformação tão rápida e o porquê que tudo isso aconteceu. Uns novos ricos que apareceram por aqui em Mato Grosso do Sul. Mas minha família é de pecuaristas. Minha família entrou em Corumbá nos idos de 1900, através do meu bisavô chamado Antônio Avilino do Amaral. Era um mineiro levando uma boiada para Corumbá. Se apaixonou por minha avó, que era filha de libaneses, de um lugar perto de Beirute chamado Zarle. Essa minha bisavó. A minha avó, filha deles, casou com o meu avô, que era espanhol, que subiu a Bacia do Prata,
Tá aí a hidrovia, agora voltaram a falar de novo. Né? Isso é do meu avô, 1930, sei lá. Não tinha nem ferrovia, nem rodovia para lá. Não tinha porra nenhuma, era só o Rio Paraguai mesmo. E ele subiu e conheceu minha avó, que é a filha dos árabes. Né? E minha avó era um cara para frente. Ele era de Bilbao. Eu vou para Espanha, os caras vêm Gomes, meu Gomes é com Z e com acento no O, né? Aí, o senhor tem ascendência espanhola? Eu tenho, principalmente em Madrid, né? Aí, ascendência espanhola, mas de onde? Não, meu avô. E de onde que ele era? Era basco. Esse cara fazia assim, aqui, o basco é brabo, né? E esse que eu falei, acabei avançando mais, esse é do lado do meu pai. Do lado da minha mãe, que é Antônio Avelino do Amaral, ele casou com a minha bisavó, era francesa. E aí veio Delcídio, que foi o primeiro da família, né? Eu acho que eu sou o último, né? Porque só sobrei eu, né? Que casou com minha avó, que era Rotela, que era paraguaia. Então, há uma boa miscigenação. Miscigenação. Tem Paraguai, tem espanhol, tem árabe, francês. Tem francês e tem mineiro. Tudo isso o senhor estava dizendo para falar da tradição da pecuária que a família do senhor tem. Então, meus bisavós e meus avós sempre tiveram pecuária. As fazendas da nossa família são fazendas oriundas do bisavô ou do avô, né? Então, a nossa origem é essa, né? É que os caras ficam... Muita gente, eu estou falando isso, aproveitando a oportunidade, eu disse, não, Delcídio não é nem daqui. Eu me lembro quando fui candidato ao Senado a primeira vez, botaram lá em Corumbá uma certidão de nascimento, eu tendo nascido em Florianópolis, Santa Catarina. Eu morei em Santa Catarina, nunca neguei isso. Mas eu sou de lá, minha família é de lá toda, né? E eu voltei, Chuto, para completar a resposta, eu voltei a militar nessa área de energia, de mineração, de petróleo, de gás, que eu tenho um conhecimento amplo e tenho um network, né? Forte. Em consultoria para empresas. Em consultoria para empresas. Eu conheço grupos no mundo inteiro. Tenho implementado projetos assim muito relevantes, né? E projetos capital intensivos, né? Que necessitam de investimentos grandes. Então, mais um ponto aqui rapidinho também em relação aos embates que o senhor enfrentou, a compra da refinaria de Passadina, que lhe rendeu uma denúncia no MPF sobre os crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. E nesse esquema, as investigações disseram que o senhor teria sido um dos beneficiários da propina, segundo o Ministério Público Federal. Esse caso teve várias reviravoltas, problema no valor pago. Como é que está essa situação hoje? O senhor falou de vários processos contra o senhor. Como é que está essa situação hoje? Passadina foi para o eleitoral. Virou crime eleitoral e acho que agora simplesmente a montanha pariu um rato. E com relação às multas, né, que supostamente eu devia por causa de Passadina, mandaram a União devolver as multas para mim. Eu paguei 1,5 milhão, mais ou menos, de multa, né, que estava no acordo, e eu devo receber uns 2,3 milhões, 2,5 milhões agora. Corrigido. Então, a montanha pariu um rato. Pelo menos o bom que durante esse tempo eu não mexi nesse dinheiro, ele rendeu, né? Então vai voltar mais... O gasto que eu fiz vai voltar mais imponderado. Vamos falar um pouquinho sobre política nessa reta final, né, Chuto? Acho que é importante. Economia também, né? E economia, essa questão, aproveitar a sua expertise na área de petróleo, senador. A gente está agora acompanhando o embate envolvendo petróleo na margem equatorial, Foz do Iguaçu. Como você avalia esse embate? Tem muito petróleo lá, mas parece que há alguns contratempos ambientais. Aquele petróleo, aquela reserva é realmente importante para o país, estratégico para o país? Chuto, a expansão da produção de petróleo nossa é a faixa equatorial, é a Amazônia Equatorial. Não tem conversa. Por quê? Porque a última fronteira nossa era o pré-sal. O pré-sal já está produzindo. Aliás, um desafio tecnológico extraordinário, a um custo muito baixo do custo que nós partimos quando nós fizemos o pré-sal. Naquela época era $43 o barril.
Hoje está rodando aí em cima de 10. O custo para tirar. É o custo para tirar. Quer dizer, é uma evolução, força da Petrobras, tecnologia. Eu gosto de usar essa palavra. Tecnologia. E agora, mais uma vez, tá essa lenga-lenga. Pá, e tal, que temos que analisar, que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. O cara pálida, a Chevron, a Exxon, tá todo mundo lá na Guiana, estão produzindo petróleo. A Guiana já está se beneficiando dessa riqueza. E nós estamos nessa discussão. Porque vai vazar, a corrente ali vai para onde? Vai para o Caribe, vai para a costa brasileira e tal. Essas empresas de petróleo, elas aprenderam muito nessa questão ambiental. Muito. Porque elas sofreram consequências drásticas nas suas contas, na sua imagem. E o pior, a licença para agora, Chuto, é para fazer perfuração, não é nem para explorar ainda, é para você ir cubando os campos, checando o potencial dos campos todos que estão ali na região. Não autorizam. Que é uma operação absolutamente segura. A Petrobras detém toda a tecnologia para fazer um trabalho absolutamente limpo. E se der algum problema, para mitigar o efeito. Resultado, nós estamos aí premidos pelo tempo e os caras explorando petróleo vizinho nosso. Um outro assunto também que interessa muito ao Estado e também ao Brasil é a rota bioceânica, que parece que em 2026, né, vão inaugurar a rota. Mas o senhor estava dizendo antes da nossa entrevista que existe uma outra rota alternativa que pode ganhar impulso também. Seria usando a malha oeste, com saída para Corumbá e depois subindo até os portos peruanos de Chancai. Em que pé está essa? Essas coisas estão andando. A despeito dessa rota via Murtinho, que seria via Chile, Iquique, principalmente, né, Arica, enfim. Dicas de passagem, essas teses da bioceânica, foi o Zeca o primeiro cara a falar sobre isso. Ninguém lembra disso aí, mas foi o Zeca que começou a falar de bioceânica. Só que agora eles fizeram toda essa estruturação dentro de uma realidade que, de certa maneira, existe, que é Porto de Iquique, principalmente. Aí só não falaram com o lateral esquerdo, a história do Garrincha contra os Usos, mas já falaram com o lateral esquerdo o que eu vou fazer? Os chineses entraram no circuito e fizeram o Porto de Chancai, que é um porto de água profunda. Em Peru? No sul do Peru. E as principais exportações para a Ásia vão partir de Chancai. A última vez que o Xi Jinping veio aqui, agora no G20, ele ficou 2 dias em Chancai, ficou 2 dias no Peru. Esse porto é estratégico. E a China está apostando na América do Sul. Uma coisa que os governos americanos esqueceram. Não só os republicanos, os democratas também. Nós sempre ficamos em segundo plano, pois os chineses estão tomando conta. E estão fazendo exatamente o que eles fazem em outros lugares. Eles exploram as matérias-primas, as commodities, e montam a infraestrutura para levar para a China. Então, acho que, e pela extensão da ferrovia boliviana até Chancai, como a distância é curta, essa saída será, sem dúvida nenhuma, uma saída, talvez venha a ser a saída principal para as exportações nossas, tendo em vista que o Rio Paraguai também vai ser concessionado. E já estão fazendo correções no leito do Rio Paraguai para garantir navegabilidade o ano inteiro. No Brasil não começou, para variar. No Paraguai já começou. E já há o de acordo de todos aqueles envolvidos com a Bacia do Prata. Então, você vai ter um modal, você vai ter um multimodal, que não é... Hoje está sendo pensado o minério de ferro de Corumbá, que é uma mina que eu conheço, que quem comprou fui eu do governo Pedrocian, quando era presidente do Conselho da Vale. Mas ali vão passar outras commodities, fertilizante, soja. Ou seja, vai ter uma integração absurda com o Pacífico,
E dependendo dos estudos da antiga Noroeste, que ninguém fala mais, você tem a outra saída, né? Claro que vai ser uma retomada que vai custar. Tem que mudar a bitola, tem que mudar a dormente, mas é uma outra saída também. Só que para o outro lado. Nesse contexto, a Malha Oeste passa a ter um atrativo a mais. Né? Tem. E acho que terá necessariamente. Mas o curioso é o seguinte, não é que isso tenha sido planejado. É sempre a iniciativa privada que começa a ter as ideias e, claro, aí os governos que, para não perder o bonde, montam no trem, né, para dizer que foram eles que fizeram. Mas tudo cabeça de iniciativa privada. Senador, estamos encerrando a entrevista e passou rápido, então a gente falou de bastante assunto, mas para a gente ir nessa despedida, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre Delcídio do Amaral em 2026. Esse aí eu estou estudando. Eu estou num partido pequeno, a PRD, é a fusão do PTB com o Patriota. Mas um partido que tem muitos problemas ainda, porque quando você faz uma fusão, você arrasta o passivo, né? O passivo dos partidos anteriores. Então tem bloqueio de conta, tem uma porção de dificuldades. Aí, eu Delcídio que não paga. É ele que é o trambiqueiro. Mas, na verdade, é reflexo dos partidos nacionais. Então, eu estou fazendo uma construção agora com tranquilidade, porque agora eu vou começar a realmente botar a cara para valer, né? Retomar aquilo que me roubaram na mão grande, né? Mas priorizando principalmente esses projetos que hoje eu estou envolvido, que são irreversíveis e estão caminhando a pleno vapor. Mas uma candidatura que interessa o senhor? Federal, não sei ainda. Eu preciso avaliar bem, porque agora eu não posso errar. Antes, eu saí até para mostrar para aquelas pessoas que sempre confiaram em mim que eu estava vivo, né? E indiretamente para a população também. Mas agora não. Agora eu quero voltar com um time diferente, um time novo, um time que prioriza a discussão política e projeto para o Estado. Fabiano, e uma última informação, senador. Um spoiler sobre o livro que vai ser publicado no ano que vem. Claro, já vou lançar esse livro em maio do ano que vem, às portas da eleição. Esse livro está sendo escrito por uma jornalista extremamente conhecida no Brasil. E atrelado isso aí também é um documentário que nós vamos produzir, contando a minha história, né? E contando vários casos, né, que vão constar no livro. Então eu pego desde a época que eu me formei engenheiro até a política. Uma pimentinha que vai estar nesse livro, pode dar um spoiler? Ixi, tem várias pimentas, hein? Muitas revelações. Hein? Revelações? Revelações, claro, mas aí é que está o babado, né? Delcídio conta tudo. Mas acho que várias coisas que eu vivenciei, situações engraçadas. As tristes também, situações tristes, assim, situações graves, né? Momentos que eu via as pessoas falarem, né, contra mim, e eu tinha dado dinheiro para o cara uma semana antes. E o pior, depositado na conta. E o cara subir na tribuna e falar mal de mim. Imaginou se eu resolvesse pegar minha conta bancária e mostrar para quem que tinha ido? Então, esse aqui tem uma frase do Rochefoucauld que diz assim: a hipocrisia é a homenagem do vício à virtude. Lamentavelmente, o Brasil virou um país de hipócritas. Pessoas que falam de você, Fabiano, do chuto, e o rabo que ele tem é o dobro, o triplo de vocês. São os caras que se colocam aí como os grandes defensores da ética e tal. Eu sei como é que roda. E no livro eu vou contar várias histórias, principalmente desses guardiões da ética, que
ficam aí cantando de galo no nosso estado, no nosso país, né? Vai ser uma alegria enorme contar isso. Já estamos curiosos. Conversamos com o ex-senador. Maio do ano que vem, né? Delcídio Maio do ano que vem. E vou lançar, não só vou lançar aqui não. Vou lançar em São Paulo, no Rio, já está a editora, já está fechada. Já estamos curiosos. Delcídio do Amaral, ex-senador, muito obrigado pela entrevista, pela participação, por responder as nossas perguntas e até uma próxima. Ô, Fabiano, quero agradecer a você, ao Chuto, ao profissionalismo que vocês têm. Agradecer aqui a esse podcast que já é um sucesso e acho que é uma iniciativa muito legal, né, da Morena, e agradecer aí a toda a equipe de jornalismo de vocês, mandar um grande abraço também ao Caio Turqueto, a Márcia, a toda a família Zaran, e dizer da minha alegria de estar aqui e ter sido um dos primeiros entrevistados aqui nesse podcast, que vai ter muito sucesso, e como tudo que a TV Morena fez e faz, né? É um podcast de absoluta qualidade. Te agradeço muito e pedir desculpas se às vezes eu estendi um pouco demais, mas eu não podia perder essa oportunidade. Tá tudo certo, aqui pode, senador. Muito obrigado. Chuto, valeu da parceria de sempre. Valeu. Mais um episódio do podcast Política de Primeira para você. Você pode rever outros, inclusive, lá no portal Primeira Página. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e até a próxima. Página.